traz naturalmente da parte dos trabalhos que ele desenvolveu em termos jornalísticos, digamos, puros, uma sobriedade e um rigor muito grande. E que ele transporta para este livro, do qual já iremos falar. Agradeço naturalmente também ao editor, do amável convite, e a Miosotis, a quem eu desejo o maior sucesso, agora que a pandemia já vai ficando para trás, que venham os leitores, que venham as pessoas que frequentem mais as livrarias. Relativamente a esta obra, eu penso que há aqui um enquadramento que deve ser feito no sentido de que se trata de um trabalho que é simultaneamente inédito, porque aborda questões que nunca foram tratadas verdadeiramente ou só foram tratadas muito superficialmente. São questões que têm que ver com, digamos, todo o período que vai de 1890, quando há uma ruptura que leva ao grande empréstimo, e que vem por aí e que se alonga durante a Primeira República, até que vem, digamos, o advento do salazarismo e até o momento em que existe um colapso da nossa economia. E eu penso que é uma época que foi pouco estudada, porque nós nunca olhámos muito com este olhar com que o Álvaro olhou. E porquê? Porque ele vai bastante fundo no sedimento daquilo que eram aqueles regimes naquela altura. E nesse sentido este livro impressiona, porque ele tem muita documentação, tem grande rigor na análise e sente-se ali uma enorme pesquisa que é muito digna e muito rara. Por outro lado, eu fico e tenho a verdadeira sensação de que são, digamos, áreas que nunca foram pescadas no sentido de analisadas por alguns autores que se ficaram pelos estereótipos que são mais normais daquela época. E, portanto, é um livro que tem uma natureza totalmente diferente daquilo a que estamos habituados. Portanto, é uma obra que eu acho que deve ser analisada, ponderada, discutida, no sentido em que tem uma profundidade e tem um rigor que não é usual, sendo também feito em termos suficientemente claros e jornalísticos. Portanto, não é um livro académico, mas é um livro que interessa necessariamente a quem se interesse pelas questões objetivas. Evidentemente que falarmos do passado é inevitável nós pensarmos também um bocadinho naquilo que se passa hoje. Sobretudo agora com o Credit Suisse, mais aquelas coisas americanas. Bom, isto para dizer o quê? Há uma coisa que quando a primeira vez que li o livro, eu reli agora algumas passagens, há uma coisa que me impressionou e que não está lá, mas que é aquilo que nós sentimos. E o que é? É que os fluxos do dinheiro, as matérias que envolvem os colapsos, as crises, acabam por não ser tão diferentes assim como nós achamos. No fundo, já circulava muita informação entre quem tinha dinheiro, quem emprestava dinheiro. O dinheiro circulava já. Eu não era a velocidade meteórica de agora, não é? Que o banco vai ao ar porque por internet as pessoas tiram o dinheiro. Antigamente tinham que ir para a fila, não é? Portanto era um bocado mais difícil. Mas hoje, mas no fundo, o fenómeno não deixa de ser igual. Há receios, há situações complexas que levam a que as pessoas retirem a confiança. Os Estados continuam a entrar em falência de uma forma ou de outra e nós verificamos que há uma acumulação de dinheiro hoje em muitos sítios parqueados e que de repente desaparece. Neste livro, eu acho que uma das coisas que
que o livro do Álvaro nos ensina tem a ver com toda a conjuntura que se segue ao grande empréstimo de 1890, não é? Que acabámos de pagar ainda agora. Não é? Em 2002, não é? Em 92? Sim, sim. Só agora é que foi. Já podemos pedir outro. Foi há 100 anos. Já podemos pedir Há outro. 100 anos. Temos um em curso que foi levar um tempo. Foi assim. Mas, portanto, a partir daí foram-se desenvolvendo, digamos, baias que foram, eu não sei se o termo é correto, mas houve uma disciplina que foi imposta ao governo português e que implicou que a nossa economia tivesse que funcionar dentro de determinadas regras. Ora, uma dessas regras foi, obviamente, Portugal por si próprio. Não era propriamente aquele país que interessava, do ponto de vista mercantil, tinha, claro, a posição geográfica, que ainda hoje temos, e que também não aproveitamos, mas tinha as colónias. E, portanto, era realmente um império monumental e o livro retrata muitíssimo bem o olhar atento com que os ingleses, designadamente, construíram uma forma de lhes permitirem um determinado controlo das nossas, então, colónias, e nesse controlo introduzem-se determinadas companhias que têm a capacidade de organizar, digamos, um grande circuito de funcionamento económico que, por um lado, permite à economia portuguesa sobreviver, à continental, digamos, sobreviver de uma forma relativamente tranquila, sem usar o tal modelo keynesiano de que toda a gente teve que recorrer. Portugal não precisava, um país rural, pequeno, com rendimentos próprios, tinha a capacidade de fazer de outra maneira. Não é? Bom, e isto é interessante porque eu creio que terá sido o único império que funcionou dessa maneira, com essas baias que foram até à Primeira Guerra. Até à Primeira Guerra, sim. Depois mudaram. Diz, muda. Depois mudou. Mudou o conceito, não é? O paradigma, não é? Depois, eu acho que, a partir de certa altura, segundo a explicação que o livro dá, percebe-se, enfim, os ingleses, basicamente, começam a perceber que, para todo este contexto se manter, é preciso também que haja uma maior capacidade das próprias autonomias, das próprias colónias. Não é? E, portanto, isso é uma primeira tendência que se nota, porque, no fundo, há ali uma economia emergente, há toda há indústrias que vão precisar de matérias-primas, há desenvolvimentos a fazer e também é preciso ver que a economia portuguesa depois se mantém sempre até 1974 nesta dinâmica. Nós, quando se analisa a nossa economia, mesmo nos anos 70, tínhamos aquele eixo com as colónias que fazia circular até companhias de navegação que já não existiam em lado nenhum, não é? Portanto, tínhamos um conjunto de coisas que eram muito específicas. O Álvaro fala e diz que, a partir de certa altura, há uma procura de resolver alguma desorganização económica e alguma fragilidade através do reforço dos poderes presidenciais, nomeadamente. E isso é um ponto que eu gostava que ele depois desenvolvesse,
porque eu penso que, para mim, não ficou claro que isso seja uma decorrência económica, e fiquei sempre com a sensação, até ler o livro, de que tivesse sido muito mais o resultado de uma necessidade objetiva de criar alguma estabilidade num país que, entretanto, entra na República e entra, enfim, num período de instabilidade. Ao fim da monarquia, depois vem o sidonismo, há todo tipo de situações complexas que levam a que haja uma necessidade do Estado ter intérpretes mais fortes do que aqueles que tinham tido. E isso vem mais à frente a potenciar, digamos, reformas e a introdução do modelo mais, digamos, mais firme, que é o modelo em que o próprio Salazar emerge, primeiro como Ministro das Finanças, depois como Presidente do Conselho. E entra-se numa fase diferente. É evidente que há todo um período em que, muito interessante, em que acontecem muitas coisas, como todos nós sabemos aqui, não é? Há também a crise a crise bancária provocada pelo Alves dos Reis, que atinge, digamos, a credibilidade do próprio Estado, porque é uma quantidade enorme de dinheiro que circula. Até parece que, enfim, é mais ou menos dos livros que até se gera a emissão de dinheiro, gera sempre alguma euforia quando é tirado assim, e foi o que aconteceu. Enfim, só que era dinheiro falso, E que é todos sabemos. Diz. Que é a conta d'água, portanto, para o 28 de maio. Sim, exatamente. Sim. Quer dizer, porque deu uma imagem, portanto, de... A imagem completamente... A imagem verdadeira, da bandalheira em que estávamos, não é? Portanto, estado de fantoche, não é? E foi, portanto, a gota d'água, não é? Foi, portanto, em 25, foi... Aliás, numa altura em que começam a emergir também movimentos muito radicais, muito fortes, pela Europa toda, não é? Estamos a falar de 1926, 25, começam-se a definir novos movimentos. Eu penso que o fascismo de Mussolini já existia naquela altura, não tenho já as datas tão frescas, mas enfim, andará por aí. E portanto já há aquela corrente autoritária que nós e portanto, do meu ponto de vista, nós tivemos aqui como nessa altura é nessa altura que há o advento do salazarismo que se dá a crise de Wall Street também, não é? A grande recessão, e isso vem a influenciar naturalmente tudo aquilo que são as contas portuguesas, e o crash tem uma influência, ainda que um bocado remota, não é imediato, mas tem uma grande influência também em Portugal. Sim, portanto, indiretamente, interiormente. Eu penso que há aqui uns aspectos em que o Álvaro também sublinha, em que basicamente aquilo que eu até me remeto aqui para umas coisas um dado que vem dele. Ele dizia que o grande problema das contas estava em Angola e, por outro lado, os americanos tinham, em 1919, comprado a dívida pública da Bélgica.
E isso era dado como Muito garantia. importante isso. Isto era dado, a Bélgica tinha dado como garantias, quer dizer, eu faço parte de 2 países. Deu facilidades. Sim, não. Facilidades. Meio belga, meio português, estou aqui a pagar de um lado. Aos americanos. Deu facilidades. Aliás, a Bélgica chamam-lhe o 51º Estado, chamavam-lhe o 51º Estado. Facilidades, mas não. E ele sublinha aqui uma coisa muito interessante, é porque uma das razões e uma das garantias dadas aos americanos resultava do Katanga. Ora, o Katanga são os diamantes, não é? Portanto, tem aquela a zona... E não só plutónio, urânio... Sim, está bem, mas na altura era já o que os angolanos chamam os kimberlitos, não é? Portanto, aquele, tinha aquela situação enfim, se funcionava... Foi buscar... É? O projeto Maneita foi buscar, portanto, ao plutónio, portanto, ao urânio, portanto, ao Congo belga, foi escoado pelo Porto do Lubito. Pois. Portanto, há um autor belga que diz isso. Por essa altura... Portanto, Maneita é o projeto... Isto aqui estamos Sabem o que é? Não. Bomba atómica. Portanto, mais ou menos, o projeto da Maneita começa a ser trabalhado em 39. Por Einstein Diz. escreveu, portanto, uma carta ao presidente Roosevelt a dizer que o regime nazi estava a trabalhar, portanto, numa arma nuclear, atómica, que era preciso fazer qualquer coisa, então é necessário. E o Roosevelt, que era, portanto, um homem com grande nível, um homem que era paralítico, mas que durante 14 anos, portanto, ele mesmo paralítico, portanto, liderou, portanto, aquela América. Quer dizer, um homem espetacular. Maçom, hein? Quer dizer, mesmo maçom, eu não sou maçom, mas há maçons de vários matizes. E, então, o presidente Roosevelt portanto, deu atenção portanto, à carta de Einstein, não é? E então, portanto, esse projeto da Maneita começou a ser desenvolvido logo por volta de 39. Em 39 já se estava a pensar nisso. E então, o plutónio e o urânio, portanto, usado, portanto, nos ensaios, portanto, nas pesquisas, portanto, no Novo México, não foi? Foi no México. E depois nas bombas que depois, posteriormente, vão ser lançadas sobre o Japão. Portanto, há um autor belga que eu não cito, mas digo lá no livro, que, portanto, esse plutónio e enfim, urânio, portanto, usados nessas bombas, portanto, vieram do Katanga e, logicamente, foram escoados pelo Porto do Lubito. Quer dizer, é um pormenor, mas Sim, era aliás a saída mais fácil. do Interland, não é? Que serve Era o caminho de ferro. toda aquela zona toda, não é? Caminho de Vai ferro. para a África Central, pronto, é Interland. O caminho de ferro de Benguela não nasceu por acaso, né? Nasceu por Para resolver exatamente esse problema. uma realidade estratégica, não é? Na altura. Porque aquela gente sabia pensar. Aquela gente sabia pensar melhor que hoje. E arranjavam o dinheiro, nós também pensamos em ter E mais, e o Lubito, portanto, o Porto do Lubito, quer dizer, sempre foi o porto mais importante, porque servia, portanto, a Katanga, portanto, a Rodésia, portanto, e a Zâmbia, não é? Servia,
É, todo aquele corredor todo. Bom, mas Não, eu prometo que vou foi um terminar. pormenor aqui Não, Do Einstein. isto vinha a propósito da Bélgica, enfim, do Petanga e da dívida pública. e da dívida pública. Bom, mas A América comprou toda. a América comprou-a e isso, digamos, faz parte de uma estratégia de domínio que eles desenvolveram. É também uma receita que é aplicada a Portugal. Portanto, a forma como há uma tentativa e digamos, dá-se uma relevância muito grande ao peso que têm as colónias para garantir a Portugal um determinado padrão de vida, digamos, que também permite, o Álvaro faz esse estudo, também permite alguma receita para haver um determinado tipo de investimentos que o Estado Novo vem a fazer, fazendo, enfim, coisas pelo país fora, equipando o país com algumas coisas, alguns edifícios e algumas infraestruturas que ainda hoje se mantêm. Vida é aqui à frente do Instituto Superior Técnico, não é? A economia mista. Exatamente. E que é interessante porque... Com nuances keynesianas. E coisas que duram. Com nuances keynesianas. Há muita coisa que cai assim rapidamente. Nós hoje não construímos, mas depois não sabemos manter. Estas eram de manutenção, tinham uma qualidade arquitetónica também. Enfim, a arquitetónica pode ser duvidoso, mas a qualidade da construção era muito boa. Eu vou só dizer aqui uma coisa, um pequeno à parte, porque eu no outro dia fui, recebi um convite muito simpático para ir à festa da TV. Então lá fui eu com uma sobrinha minha que estava nomeada e ela convidou-me e tal, o pai morreu, e ela disse, o tio venha e tal. E eu fui e fiquei absolutamente esmagado porque não me passava, eu já conhecia a ala magna, não é? Mas não tinha a noção de que a ala magna tinha a capacidade para fazer uma realização daquelas de televisão. E eu, que trabalhei uma série de anos na televisão, também nunca me passou por cabeça, quer dizer, fazíamos algumas coisas, mas uma gala daquela dimensão, e portanto isto também dava um bocado a ideia de que havia coisas que eram feitas com uma escala, era o tempo em que os barcos vinham com motor também, não é? É irresistível uma graçola de vez em quando, mas são tempos em que isso não quer dizer que as coisas sejam más hoje, não, mas é diferente. E portanto, nós quando analisamos este fenómeno, e eu penso que agora mais profundamente, eu acho que há muita coisa que está por dizer sobre um tempo e a compreensão dos movimentos que ocorreram naquela altura. E eu julgo que isso, tudo aquilo que o Álvaro revela neste livro, deve servir-nos também como ponto de referência e de pensamento para aquilo que nos pode acontecer, para aquilo que tem vindo a suceder, mas também para termos uma ideia solidificada e uma leitura um bocadinho diferente daquela tradicional que fomos tendo. Porque, como eu dizia no princípio, havia já havia uma grande... A circulação do dinheiro já se fazia de uma maneira muito fluida, muito rápida e as coisas aconteciam, os países entravam em colapso e em dificuldade, como se viu. E, portanto, eu penso que isto do ponto de vista do estudo, um livro que é um livro notável e eu penso que não tenho assim mais nada de muito especial para dizer, porque também não sou eu o especialista em dei-vos a minha leitura de partes do livro e dei-vos também, digamos, um bocadinho algumas analogias que eu penso que podem ser discutidas
discutíveis, mas em todo o caso nós não podemos encarar aquilo que se passa hoje sem estudarmos aquilo que aconteceu noutros tempos e não, acho que é um bom exercício fazermos uma comparação e termos a noção de que o mundo tal como o conhecemos também não é tão, é muito mais rápido, mas eu, a meu ver, não o acho tão substancialmente diferente daquilo que era, porque está baseado, no fundo, em determinados pressupostos. E com isto me calo. Obrigado.